E a gente vai falar agora sobre o uso crescente dos cartões de crédito e empréstimos, só que por jovens e adolescentes, o que tem preocupado aí os especialistas. Com a popularização dos bancos digitais e a facilidade de acesso ao crédito, cada vez mais os jovens estão entrando no mundo das finanças e muitas vezes sem o preparo correto, o que passa aí a trazer riscos financeiros para esse jovem. E aí vem uma grande questão: será que a gente pode estar enfrentando uma geração que vai se tornar endividada mais cedo? Como é que a gente pode se preparar e até mesmo educar esses jovens para tomarem decisões conscientes? Para conversar um pouco sobre tudo isso e responder todas as nossas questões, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Darla Lopes, que é líder do IBF e também especialista em educação financeira. Ela vai nos ajudar a entender esse cenário e principalmente dar dicas valiosas. Boa tarde, Darla. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E, de fato, temos um cenário bem desafiador, né? Agora, com a inclusão financeira, principalmente aí pós-pandemia, onde a gente teve uma série de fintechs sendo abertas, né? E mais possibilidades das pessoas e dos jovens acessarem essas contas digitais e, ao mesmo tempo, terem também acesso ao crédito. Para a gente começar, Darla, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais riscos, né? A gente trouxe esse alerta importante de que tem aumentado o número de empréstimos e os jovens que estão com esse acesso ao crédito, mas quais são os desafios e os riscos que esses jovens enfrentam em aderir a essa modalidade tão cedo e sem orientação alguma? Eu acredito que o principal risco é a falta da educação mesmo, porque quando se tem educação, o crédito ele pode ser uma boa solução, pode ser até algo a ajudar a nossa vida financeira. Então, quando eu uso esse crédito de uma forma a me prejudicar, então aquilo dali eu vou ter um risco tanto na minha saúde física como na minha saúde mental. Né? Então, lembrando que estudos apontam que quando as pessoas, os jovens, né, estão com algum desafio financeiro, isso tem um desdobramento físico. Então, a gente tem aí a depressão, a ansiedade, calafrios, faltas, doenças, tudo isso vai ter um desdobramento muito sério. Então, imagina só que o jovem começa a ter acesso ao crédito sem educação financeira, fica inadimplente, fica com dívidas, começa a ficar ansioso, depressivo, falta o trabalho, e daí pode acontecer até de ser demitido e essa situação ficar muito pior. Darly, aí para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, né, desse assunto, eu queria que você falasse como é que esses jovens podem conseguir se preparar para isso, né? O que é que ele deve saber antes de aderir um empréstimo, às vezes usar o limite ali do cheque especial, o que é que ele deve saber, qual é a informação mais importante para evitar que isso vire aí um costume ou até mesmo uma bola de neve? Então, você trouxe uma palavra aí muito importante, né? Que é informação. E como usar a informação? Hoje nós temos aí canais gratuitos, no YouTube, em vários sites, falando sobre como ter as finanças mais saudáveis. E nesse aspecto, acho que o primeiro passo é esse, é ter essa sede de aprender, né? De saber que existe um sistema financeiro nacional, se entender dentro desse sistema, entender quais são a definição das principais siglas, o que é juros, como é que esses juros impactam na minha vida, o que é Selic, quais são os tipos de investimentos, como usar a taxa de juros, né, para trazer benefícios ao nosso favor, ao invés de estar ali pagando juros, como é que faz para ganhar juros, para virar investidor? Então, quando eu tomo um empréstimo, isso é um tipo de crédito. E aí, entenda, não estou aqui falando que o crédito não é importante, o crédito ele é muito importante, quando usado com consciência. Mas quando eu tomo um crédito, então eu estou ali pagando juros. Seria muito mais interessante que o jovem tivesse uma organização financeira, um planejamento financeiro, para não precisar tomar empréstimo e pagar juros. E fazer com que o seu dinheiro, o seu orçamento sobre recurso para que ele seja um poupador e um investidor. E esses juros esteja ali entrando no seu orçamento como uma forma positiva e não negativa. Então, acho que o primeiro passo é, de fato, ter essa vontade de aprender e entender um pouco, se entender dentro desse sistema financeiro. A gente tem uma pesquisa, Darla, recente, de uma empresa aí particular. Vou até dar um tempinho para a Darla tomar um cafezinho aqui, enquanto eu Não, explico tô para você bem. e nossos ouvintes.
A gente está falando desse aumento dos empréstimos entre os jovens e a maioria deles relatam que aderiram a essa modalidade para ajudar em momentos difíceis, ou seja, às vezes para suprir uma conta ou conseguir aquele dinheiro extra. Outra parte contrata em uma situação já de emergência, ou seja, para eles a adesão a esse empréstimo vem para ajudar. E aí, como é que a gente pode dar dicas, então, agora para esses nossos ouvintes de como usar de forma responsável? Como é que eu posso usar o cartão de crédito, fazer um empréstimo ou as outras modalidades que a gente tem disponível aí no mercado sem me prejudicar futuramente? Então, muito importante esse dado, né? A gente percebe que é uma questão de necessidade, né? O uso desse crédito. Nesse aspecto, é muito importante perceber e tomar o crédito mais adequado para aquele momento e para aquele desafio financeiro. Então, como foi uma necessidade, mesmo sendo uma necessidade, é importante verificar, né, se a taxa de juros daquele crédito é uma taxa de juros aceitável, é uma taxa de juros mais baixa, fazer uma pesquisa, né, qual instituição financeira entrega uma taxa mais baixa. Outro aspecto importante, verificar se a parcela daquele financiamento, daquele empréstimo, daquele crédito tomado, cabe dentro do meu orçamento, né? Que é uma palavrinha que muita gente tem medo e nem sabe o que é, né? Então, o orçamento é aquela ferramenta onde eu vou fazer uma previsão das minhas receitas e despesas. E, a partir dali, eu sei exatamente para onde está indo o meu dinheiro e de onde vem o meu dinheiro também, que são as minhas receitas. E daí, qual que é o resultado dessa ferramenta, né? Então, receita menos despesa, eu tenho um resultado, né? Que vai ser positivo ou negativo. Então, se eu gasto mais do que eu ganho, esse resultado é negativo e eu preciso tomar crédito. Então, quando eu for tomar esse crédito, eu preciso organizar esse orçamento para saber se a parcela desse empréstimo, desse recurso que eu tomei, cabe no futuro. Então, a partir do mês que eu for pagar aquele empréstimo, eu tenho que necessariamente fazer caber aquela parcela. Senão, percebe que eu vou ficar de novo no vermelho? E aí, isso pode virar uma bola de neve. Então, ter uma clareza de para que estou pegando esse recurso, como eu vou pagar esse recurso, em quanto tempo, e fazer uma organização para não depender desse recurso sempre e sair daquela situação desafiadora. Darla, você falou agora sobre orçamento e casa direitinho com a participação de um ouvinte nosso aqui, que fala justamente, né, como eu posso me organizar e saber se eu posso ou não pegar uma parcela de um produto ou um empréstimo. E aí eu queria que a gente, para deixar de forma mais prática, pegasse aqui uma pessoa, um jovem que é aí jovem aprendiz, ele ganha meio salário mínimo por mês. Como é que ele pode se organizar e saber quanto de cartão de crédito ele pode gastar, quanto de empréstimo ele pode comprometer desse orçamento para evitar um prejuízo? Então, geralmente a gente costuma dar aí a dica do orçamento 50, 30, 20, né? Que você pega 50% das suas receitas e destina o máximo ali para suas contas fixas, né? Que são aquelas contas mais essenciais. 30% você vai usar ali para o seu para investimentos, né, e tudo, e 20% para o seu estilo de vida. Então, a gente poderia colocar aí essa parcela dentro mais ou menos ali dos 20%, né? Então, o ideal para esse jovem é ele conseguir pagar todas as suas contas, né, essenciais, e aí falando de uma forma bem simples, as contas essenciais dele e os desejos dele. Então, assim, o que não for obrigatório, essencial, que for algo que eu consigo viver sem, fica um pouco para depois, né? Então, percebe que depois que eu consigo sanar ali todos aqueles valores que são obrigatórios, digamos assim, aí sim eu vou poder estar gastando com os meus desejos, né? E para saber se cabe ou não essa parcela de um possível crédito, de um possível empréstimo, eu preciso justamente colocar isso tudo num papel. E aí os jovens hoje são muito modernos, né? Podem estar aí baixando um aplicativo. Geralmente os bancos digitais já disponibilizam ferramentas, né, de orçamento também. Então, o importante é você, de fato, ter a consciência de para onde está indo o seu dinheiro, né? E como é que fica esse saldo no final do mês. Então, se eu estou ali realmente, se cabe no meu orçamento, né? Por exemplo, se eu quero realizar um sonho,
né? Se eu quero comprar uma moto, né? Enfim, preciso tomar um crédito ali para ajudar numa entrada, por exemplo. Então, eu preciso calcular isso direitinho para depois esse sonho não virar um pesadelo, né? Então, ficar muito atento a isso e deixar um pouquinho de ser imediatista. A nossa conversa aqui, ela está sendo focada no jovem, né? E o jovem, ele tem uma característica muito peculiar da pressa, né? Da pressa de viver, pressa de conhecer, né? Está ali sempre querendo conhecer coisas novas e precisa ter bastante cuidado e consciência no momento dessa pressa, desse imediatismo, né? Eu quero ter o que eu quero na hora que eu quero, mas nem sempre eu tenho recurso para isso. E daí, será que vale a pena eu tomar um crédito, né? Fazer um empréstimo para ter algo que eu quero ali e no momento futuro eu ter uma dor e um sofrimento, virar inadimplente? Então, muita atenção com isso. Se você ligou o rádio agora, nós estamos conversando ao vivo com a Darla Lopes, que é líder do IBF, especialista em educação financeira, sobre o aumento dos empréstimos entre os jovens, mas não são só os jovens, né, Darla? A gente tem observado que entre a população em geral, realmente o endividamento ou a inadimplência tem crescido. Sim, a inadimplência tem crescido. A gente tem aí dados recentes de que 40% da população de Fortaleza, aqui da nossa cidade, está passando por algum desafio financeiro, né? Então, quase 50%. Então, isso é bem desafiador e a gente precisa realmente acender essa luz vermelha e começar a se olhar com mais consciência e começar a verificar o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Então, a maioria das pessoas costumam pensar muito ali em economizar. Então, olham muito para o lado do orçamento de reduzir despesas. Mas lembra que eu falei que são duas variáveis principais no orçamento? A outra variável é a receita. Então, como eu faço para aumentar minhas receitas? Será que faz sentido ter uma renda extra? Aí, claro, muito cuidado para a renda extra não atrapalhar a renda principal. Então, imagina só, você tem a carteira assinada e começa a fazer uma renda extra e aí você é demitido porque você acaba usando o tempo que você vendeu ali para aquela empresa para fazer outras coisas. Aí não dá. Então, a gente tem que ter bastante coerência, né? Para, se for partir para uma renda extra, não atrapalhar a renda principal. Então, outras formas de você conseguir aumentar o lado da receita, né, no médio e longo prazo, é você investir em educação. Já que a gente está falando de jovem, investir na sua educação é algo muito propício para que no médio e no longo prazo você tenha um salário mais alto, por exemplo. Você consiga subir de cargo, você consiga trazer um valor agregado maior para a sua força de trabalho. Darla, quando a gente fala dessas pessoas que aderiram ao empréstimo, não conseguiram pagar, estão ali com as contas um pouco mais apertadas, tem solução? Dá para se organizar e conseguir voltar aí para as contas no eixo? Calma. Se tiver no fundo do poço, pensando que não tem jeito, que está cheio de dívidas, tem jeito sim. E acho que o principal é você ter a coragem de olhar para essas contas. E o primeiro passo que a gente ensina é fazer um mapa dessas dívidas, tá, gente? O que é esse mapa, né, Darla? Você vai anotar tudo que você deve. Por quê? Porque quando a gente está com muitas dívidas, a gente precisa ter uma certa inteligência financeira. Até porque não dá para pagar tudo, eu preciso inclusive, decidir o que vou pagar primeiro, geralmente. Então, quando a gente faz esse mapa, a gente anota ali todos os nossos credores, né? Todas as lojas, cartões, bancos e pessoas que a gente deve e vai olhando, primeira coisa é quais são as contas que são essenciais, né? Então, se eu estou ali devendo o aluguel, a energia, né? São contas que eu preciso morar, eu preciso usar a luz, eu preciso usar a água. Então, essas são mais essenciais. O segundo ponto importante é verificar qual delas tem a taxa de juros mais alta, né? Porque essa daí, ela vai ficar uma conta muito maior. Percebe que ela vai virar uma bola de neve? E geralmente é o cartão de crédito ou o cheque especial do banco. Então, atenção para essas contas que a gente não pode estar ali juntando muito, né? E depois vem as outras contas. Uma dica bem especial, quando você tem várias contas devendo e não se acha, assim, com inteligência financeira para resolver, e mesmo que tenha, uma dica bem bacana, é você buscar um crédito com a taxa de juros mais baixa, né? E juntar todos esses valores, toma esse crédito para quitar todos esses débitos e você fica pagando apenas um empréstimo. Isso traz uma organização financeira para a sua vida e traz até uma paz, né, para a sua cabeça. Você fica
com várias contas ali em aberto, quando você junta tudo, pega só um para quitar todas as outras contas, isso ajuda muito a restabelecer o equilíbrio financeiro. Dá até para dormir melhor, né? Com isso, só com uma conta é melhor do que Com várias. certeza. Darla, vamos falar do vilão, cartão de crédito. O vilão que todo mundo acha que é vilão, mas que às vezes tem até, usando da forma consciente, tem até alguns benefícios, não é isso? Olha, eu tô achando que você é minha aluna. Tô virando especialista só nas entrevistas. Especialista. É isso mesmo, né? Então, as pessoas costumam trazer esse rótulo para o cartão de crédito de que ele é vilão, mas, na verdade, os vilões somos nós, né? Quando usamos de forma inadequada e sem planejamento. Porque o cartão de crédito, ele pode, sim, ajudar bastante no sentido de organizar um fluxo de caixa, né? Então, porque eu consigo fazer alguns parcelamentos que podem fazer sentido dentro de um orçamento doméstico ou familiar, principalmente quando é a compra de bens mais vultuosos, de valores mais altos, mas considerando que estamos tratando de uma pessoa ou um jovem que tem uma consciência financeira e um bom planejamento, o cartão de crédito ele pode ser um excelente aliado. Alguns cartões, eles dão o benefício de milhas, pontos, onde você pode trocar por passagens aéreas, você pode trocar por produtos, por compras, por valores. E tem outros que têm até mais vantagens. Então, quando você vai fazer uma compra que o estabelecimento permite você parcelar o mesmo valor de à vista, se você tiver um determinado cartão, que a gente não vai fazer propaganda aqui, mas que vários já devem conhecer, você parcela. Porque alguns cartões de crédito, quando você parcela, se você já tem o dinheiro para pagar e você antecipa as parcelas, você ganha um desconto. Então, percebe que no estabelecimento eu não tive desconto, mas eu parcelei e quando eu trouxe as parcelas a valor presente, eu tive um desconto. Então, eu comprei aquele produto por um valor mais barato. Além disso, tem os famosos cashbacks. Então, além de eu parcelar, ganhar um desconto porque antecipei, eu ainda ganho geralmente 1% de cashback. Alguns cartões oferecem 1% de cashback, rendendo 200% do CDI. Então, é uma vantagem incrível, porque você está ali adquirindo bens e serviços que você necessita ou que você deseja e que precisa, ao mesmo tempo você está ganhando dinheiro e esse dinheiro está rendendo muito mais do que alguns ativos financeiros. Então, aqui os ouvintes da Jovem Pan News Fortaleza vão sair preparados para usar o cartão de crédito de forma eficiente. E escolha um cartão certo, né? Que tem cartões que têm mais vantagens que outros. Nosso tempo está acabando, Darla. Se pudesse, a gente passava a tarde falando, porque é um assunto, inclusive, que rende, né? Muito obrigada a Darla Lopes, que é líder do IBF, especialista em educação financeira, por aceitar o nosso convite, por esse papo tão gostoso. Darla, até a próxima. Boa tarde a todos e sucesso financeiro para todo mundo.